E vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre empregos temporários. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado Antônio Carlos, ele que é especialista em direito tributário e empresarial e vai nos falar aqui sobre empregos temporários. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, nessa época do ano, nós estamos aqui numa época de Páscoa, né? É uma época onde sempre trabalhos temporários são ocupados aí por muitas pessoas, até com a expectativa de depois da Páscoa serem efetivados. Nesse momento que a gente vive uma pandemia, esses trabalhos temporários também acabaram ajudando aí para quem estava desempregado, ou a situação é bem diferente este ano, doutor? Veja, foi uma surpresa nós verificarmos que houve bastante contratação, houve muita gente contratada para a Páscoa, né? Inclusive, uma surpresa também que tem muita gente comprando os chocolates, os ovos de Páscoa nas lojas Parlamentares avançam nas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Isso se verifica claramente com filas, inclusive. Então, quem contratou acertou, fez algo certeiro realmente. Agora, do ponto de vista crise e pandemia, né, que eu vejo que isso se define de duas formas, mas ao mesmo tempo nós temos uma situação que agrava, né, que é a pandemia na crise. Eu não vejo com bons olhos e não consigo ver no futuro que esses contratados temporários possam vir a integrar de forma perene esses postos de trabalho. Eu acho que após a Páscoa, esses trabalhadores eles voltarão à estaca zero. Até porque o cenário econômico é um cenário ainda de muita indecisão, né? Devido à crise sanitária, a gente não sabe quando que a economia vai realmente se recuperar. Agora, doutor, quando nós falamos de empregos temporários, quais são as regras para uma empresa contratar um funcionário temporariamente? Bom, primeiro, nós temos que identificar uma situação bastante importante. O trabalhador temporário, ele pode advir de duas situações, né? A primeira delas é aquele trabalhador que contrata direto com a empresa. Esse não é um trabalhador temporário comum, é um trabalho que depende de contrato entre esse trabalhador e a empresa em caráter seletista, de acordo com a legislação trabalhista. Então, ambos são responsáveis como qualquer outra modalidade aí comum de contratação, né? Já o trabalho temporário, esse que nós estamos vendo agora, que se usa muito, vem se usando muito no mercado, ele tem três situações. Uma delas é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica que detém a contratação, ela que vende o serviço. Aqui no meio nós temos a pessoa física do trabalhador, né? É esse trabalhador que vai prestar o serviço para esse terceiro, que é a pessoa jurídica ou física, né? Esse trabalhador ele vai poder atuar durante 180 dias, podendo até se alongar por mais 90 dias. Lembrando sempre que após isso, ele pode continuar na empresa de outra forma, né? Com outra modalidade, dentro das legislações trabalhistas, mas não como temporário. E lembro também que essa empresa, essa terceira empresa que está contratando esse trabalho da empresa que vende esse serviço, ela tem que tomar muito cuidado, porque se passar esse prazo, isso pode até levá-la a uma fiscalização.
Ou seja, é necessário que a empresa obedeça às regras, obedeça à legislação, não tente deixar um funcionário temporário por um tempo indevido, um tempo que excede o tempo previsto em lei, porque isso pode, de repente, a economia que ela está querendo fazer pode sair muito mais caro para ela. Ah, exatamente. Na verdade, o trabalho temporário, nessa modalidade, ele é mais caro. Ele é mais caro porque depende aqui de alguém que também trabalha com fins lucrativos, não é mesmo? Ele está vendendo um serviço para esse terceiro. Então, esse trabalhador ele sai já daqui com um valor maior do que um trabalhador contratado normalmente, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ou então, se não for isso, esse trabalhador que está aqui no meio, que é o que vai, onde será explorado o trabalho dele pelo terceiro, poderia ou deve estar ganhando menos do que deveria ganhar. Doutor, sempre que a gente faz reportagens enfatizando a contratação por parte das empresas, de que forma as empresas podem contratar mais, os empresários alegam que a carga tributária no Brasil é muito grande, que um funcionário ele acaba tendo que pagar ali 2 vezes o valor, né, que pagaria para o funcionário. Se por acaso essa carga tributária for aliviada, realmente as empresas no Brasil têm condições de contratar mais ou isso é uma justificativa por parte do empresariado? Veja, eu trabalho para o direito, no direito empresarial, né? Eu trabalho para empresas. E empresas em situação de risco, que está sofrendo na pandemia, que está sofrendo na crise, nessas crises todas que nós vimos passando, não é mesmo? Eu entendo bem disso, né? Eu acho assim, o mau assessoramento leva a um custo alto no ambiente tributário. Existem muitas empresas que estão no regime tributário errado, né? E não percebem essa situação, né? Quando vem, já tem um débito tributário altíssimo, quase que impagável. A carga tributária no Brasil não é tão alta assim como se imagina. É idêntica a muitos outros países. Eu comento sempre, e vou enfatizar isso, que o mais importante nesse momento é o legislativo e o executivo adote medidas que possam facilitar o empresário em sobreviver, né? Então, por exemplo, há quantos anos o teto de faturamento para a microempresa, a empresa que está no Simples Nacional, mantém aquele valor de 400 ou 400 e poucos mil reais mês, né? Se você pensar, a empresa que está no Simples, a microempresa, ela detém uma carga tributária muito menor. E, portanto, isso é uma elisão fiscal positiva, né? Onde a Receita Federal adota essa prática e aceita essa prática, porque está dentro da lei. Por que não aumentar mais esse teto para que outros empresários ou outras empresas entrem nesse sistema? Isso movimentaria muito mais o mercado, facilitaria muito mais as empresas e movimentaria muito mais a economia. Por que não fazem isso? Por que eles preferem deixar as empresas, pelo menos 80% das empresas brasileiras, sem pagar tributos, com seus tributos atrasados, e depois indo buscar legislações, normas, para poder adequar refis, planos de pagamento a longo prazo que não funcionam? Por que não funcionam? Porque você paga o seu vencendo, o seu tributo vencendo, ainda tem que pagar um outro que você deixou para trás. O budget da empresa não aceita isso. O orçamento não aceita isso. Portanto, a carga tributária ela pode ser trabalhada legalmente, né? E por que não
o executivo e o legislativo não poderiam fazer isso. Melhorar, dar mais pujança para a microempresa. A microempresa, em qualquer lugar do mundo, é muito mais importante do que uma empresa gigante, do que uma multinacional, porque ela dá muito mais emprego. Entende? Agora, doutor Antônio Carlos, por que esse diálogo não ocorre efetivamente? Na verdade, existe aí uma má vontade por parte dos legisladores ou até mesmo por parte dos microempresários, eles não têm força para se reunir com os legisladores e exigir essas mudanças? O que está acontecendo para a coisa ficar travada aí? Eu acho que isso é um catatonismo, sabe? Primeiro que há um desleixo. Um desleixo advindo da parte das entidades empresariais, que deveriam, de certa forma, exigir esse direito. Isso é um direito, é um contribuinte. Ele pode pedir para o seu deputado, para o executivo, né, através dos seus representantes de classe, que seja movimentado essa questão, dentro do Congresso Nacional. Entendam, isso é muito melhor do que deixar de pagar. Então, recolher um tributo equilibrado, né, limitado até certo ponto, mas em contrapartida pujante, porque todos vão pagar. Todos vão pagar. Ao passo que, na atual conjuntura, tenha certeza do que eu estou dizendo. Quase todas as empresas, pequenas, médias e de médio para grande porte, não conseguem pagar seus impostos. Por quê? A carga tributária é alta? Não, porque nós estamos vivendo um momento atípico, mas atípico elevado à milésima potência. Doutor Antônio Carlos, especialista em direito tributário e empresarial. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, com todos esses esclarecimentos que o senhor trouxe para os nossos espectadores. Muito obrigado.